Olá! Hoje vamos mergulhar num conceito profundo, fascinante mesmo, Yadá. Um tipo de conhecimento que não só informa a mente, mas que tem o poder de transformar a gente de verdade, por dentro. Vamos começar com uma pergunta que, olha, define bem a nossa época, né? Nunca na história a gente teve tanto acesso à informação, a cursos, a ensinamentos. A Bíblia está ali na palma da mão, mas e a transformação de caráter? Parece que ela não acompanha esse ritmo todo. Por quê? Por que será que a gente acumula tanto conhecimento, mas a mudança real parece tão distante? Para a gente explorar esse dilema, o nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro a gente vai entender esse tal de paradoxo da informação e a diferença crucial entre só conhecer e ser de fato transformado. Depois a gente mergulha no que é Yadá. Aí vamos analisar como saber pode gerar arrogância e quais são as verdadeiras evidências da intimidade. E tudo isso termina num convite à transformação. Então vamos lá, para a nossa primeira parte. Sabe, o grande engano dos nossos tempos talvez não seja a ignorância. É o contrário. É o excesso de informação sem nenhuma entrega. É sobre ter a cabeça cheia, mas o coração intacto. E essa crise aparece no dia a dia de um jeito bem concreto. A gente consegue debater teologias super complexas, mas perde o controle numa discussão boba. A gente entende a doutrina da graça, mas guarda aquele ressentimento. Fala sobre o controle de Deus, mas vive morrendo de ansiedade. O ponto crucial é esse. O problema não é a falta de conteúdo, é a falta de entrega. E essa frase aqui, nossa, ela resume tudo de forma brilhante. O céu não mede a maturidade pelo quanto se sabe, mas pelo quanto se mudou. A verdadeira medida não é um repertório de conceitos na cabeça. É uma vida que foi, sabe, visivelmente alterada. O conhecimento é um meio, não fim. E isso nos leva direto para o coração do problema. Existe uma diferença gigantesca entre aprender sobre Deus e ser de fato confrontado por Ele. E aqui a distinção é crucial. De um lado, aprender sobre Deus. Isso expande o repertório, gera admiração, impressiona as pessoas. Mas ser confrontado por Deus... isso é outra coisa. Isso desmonta as nossas estruturas internas, quebra o orgulho e gera uma mudança real, de dentro para fora. E é exatamente aqui que entra um conceito hebraico que é fundamental para a gente entender essa diferença. Vamos ver, afinal de contas, o que significa Yadá. Yadá não é aquele conhecimento de um observador distante, sabe? No pensamento hebraico, conhecer é participar, é se envolver, é ser afetado por aquilo que se conhece. Não é só acumular um monte de dados na mente. Então, quando a Bíblia usa a palavra Yadá, ela está falando de um envolvimento real, de uma experiência que deixa uma marca permanente. E olha que interessante, é a mesma palavra usada para descrever a intimidade de um casal. Isso mostra que se trata de união, de um relacionamento que transforma, e não de uma simples teoria. Pensa nessa frase. O conhecimento verdadeiro não é algo que a gente carrega na mente. É algo que carrega a gente. O conhecimento Yadá não é um objeto que a gente possui. É uma força que nos possui, que começa a nos carregar, a reorganizar nossas decisões e reações. Mas existe um perigo, e um perigo grande. Quando esse conhecimento não leva à transformação, ele pode se tornar uma arma perigosa, a arrogância. Um escudo contra a própria mudança que a gente precisa. E aqui a gente precisa falar do soberbo invisível. Não é aquela pessoa que grita ou que se exalta, é aquela que parece humilde, que fala manso, mas que nunca, jamais, admite um erro, nunca aplica um conselho, nunca muda de verdade. O orgulho dela é uma fortaleza silenciosa. E é muito importante não confundir as coisas. Ter força, falar com firmeza ou saber muito, isso não é orgulho. O orgulho se revela na indisposição para ser confrontado. É a recusa em aceitar correção, é usar o que se sabe para se sentir superior. A diferença não está na capacidade, mas na postura do coração. Porque, no fim das contas, um encontro genuíno com a verdade divina tem um efeito muito claro. Ele não infla o ego com mais conhecimento para a gente argumentar. Ele desmonta o ego. A reação não é de defesa, é de reverência. Não é de explicação, é de ajuste. Certo. Então, se o conhecimento arrogante é um bico sem saída, qual é a evidência real de Yadá? Como é que essa intimidade se manifesta na prática, no dia a dia? A evidência é uma transformação que vai acontecendo e que dá para ver. Não é perfeição da noite para o dia de jeito nenhum, mas é uma direção clara de mudança. Onde antes havia explosões de raiva, começa a nascer a paciência. Onde havia agressividade, surge a mansidão.
Aquela necessidade de provar algo o tempo todo dá lugar a uma segurança interior e a impulsividade cede espaço ao domínio próprio. E aqui tem um teste prático, um teste de fogo. A prova de intimidade não está na eloquência, mas em como se trata quem discorda. A prova final não está na profundidade da análise bíblica, mas em como a gente lida com quem pensa diferente. É aí que o caráter moldado por Iadá realmente aparece. E assim, a gente chega na parte final, que na verdade é um convite. Um convite para ir além da informação e abraçar uma transformação real e profunda. É muito importante entender isso. Esse processo de ser desmontado e confrontado não é para ser um fardo. Pelo contrário, é libertação. É a liberdade de sair das máscaras, do orgulho religioso e daquela necessidade de estar sempre certo. E essa é a grande promessa. Deus não revela nossas falhas para nos humilhar. Ele não desmonta para destruir. Ele desmonta para reconstruir algo mais forte, mais autêntico, mais parecido com Ele. É um ato de formação, não de demolição. E aqui está a chave de tudo. A porta de entrada para esse conhecimento transformador, para Iadá, abre-se no exato momento em que o orgulho, a autossuficiência e a resistência à mudança terminam. Então, a reflexão que fica não é sobre o acúmulo de informações. A questão fundamental que cada um pode se fazer é, depois de todo o aprendizado, de todos os anos, o quanto eu já me pareço com ele. Porque no reino de Deus, conhecer não é acumular, é se tornar.